No vídeo de hoje eu vou dar dicas e truques de como armazenar e conservar o seu vinil na coleção. Claro, de acordo com a minha opinião. Toda dica e truque passado para vocês aqui hoje é resultado do acúmulo de conhecimento desde que eu comecei a colecionar vinis. E eu acho muito importante você saber armazenar e fazer a manutenção do seu disco, não só para você ter uma melhor qualidade na hora da audição, mas também para conservar a agulha do seu toca-discos. À medida que você vai crescendo no conhecimento e vai fazendo um investimento maior nos seus equipamentos, você começa a perceber que a agulha é um dos acessórios mais caros que nós temos aqui, né, em toda a nossa estrutura, e conservar ele é muito importante também. Vamos lá? A primeira coisa que eu vou falar é sobre o plástico externo, aquele que vai do lado de fora da capa. Normalmente, quando você vai numa loja de usados ou num sebo, você encontra essa situação. O disco, quando em pé, ele tem a abertura na lateral, que coincide com a abertura da saída do disco. Isso é muito bom para as lojas, porque assim você consegue visualizar todos os discos ali em fila indiana para saber qual é o título que te interessa, e você tem uma facilidade para tirar a mídia e fazer a análise da condição física dela para decidir sua compra. Só que esse formato não é o formato que eu costumo usar em casa, e eu vou explicar para você alguns detalhes que podem ajudar a gente a mudar a posição do plástico. Quando a gente tem esse formato, que é o que a gente encontra em loja, e tenta armazenar igual a mim, em uma prateleira com nichos, você tem dois problemas. O primeiro é que o plástico, na hora que você vai organizar e puxar o seu vinil, ele vai dar uma rebarba. E essa rebarba tanto vai deixar exposta a sua capa do lado de cá, onde pode danificá-la, como fica visualmente feio e difícil de você fazer ali a retirada do seu vinil. Então, o ideal é que a gente coloque sempre essa abertura para cima, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Desse jeito, eu vou ter uma pegada melhor na hora de tirar e organizar os meus discos na prateleira. E também, a abertura da saída do disco na capa, ela fica presa, fazendo com que você não tenha nenhum acidente ao estar manipulando a capa do seu vinil. Olha uma coisa tão simples, como é que ajuda tanto. A maioria dos discos que eu tenho na minha coleção são de época, mas as capas elas foram feitas de uma forma que a gente até consegue conservar na coleção. Mas temos algumas exceções. Uma delas é esse disco dos Mutantes. É muito difícil você achar esse disco de época com a capa em perfeitas condições. O tempo desgasta ele com muita facilidade. Então o que eu fiz? Eu peguei um plástico externo, o mesmo que eu uso para poder colocar em todos os meus vinis, e fiz um tratamento aqui no finalzinho, dobrando a borda para o lado de dentro. E dessa forma eu consigo proteger a bordinha, que é o que mais desgasta nessas capas, né, que são mais frágeis. Então assim eu consigo manter conservado melhor essas capas que têm menos qualidade na hora da fabricação. Mesmo assim, isso daí para todos os meus discos, eu coloco uma outra capa externa, que é para poder fazer o armazenamento adequado para eu colocar ele junto dos outros discos. Outra dica importante que eu dou é quando você compra um vinil novo. Você percebe que a maioria deles vem com um plástico externo que ele é muito justo e apertado na capa. Ele ajuda a manter a conservação da capa do seu disco. Inclusive, eu até sugiro que vocês abram bem devagarinho para não danificar esse plástico, para poder manter ele aqui e ajudar na conservação. Eu só não faço isso com aqueles vinis que têm capas duplas ou triplas, porque eu gosto ali de estar olhando a arte do disco, porque uma das coisas mais importantes do meu ponto de vista é a gente fazer avaliações, né, de todo o conteúdo que está ali na capa, que tem muito a ver com o projeto do artista. Mesmo assim, eu mantenho ele num plástico externo, o mesmo que eu uso em todos os outros discos. Né? Se fala de proteção, ainda mais de capa, que eu sou um cara muito apaixonado pelas capas de alguns discos, eu gosto de conservar ele direitinho. Agora falando do plástico interno. Na minha opinião, tá? Pode ser que outra pessoa tenha outro tipo de opinião, respeito todas as opiniões, mas eu acredito que o plástico interno ele é o mais eficaz na conservação de um disco. Eu digo porque tem alguns que saem de fábrica com um card interno, que é o caso dessa edição daqui do Mamonas Assassinas,
onde nós temos uma contracapa, que é como se fosse uma capa externa, e o disco vem lá dentro. Mesmo assim, eu coloco ele dentro de um plástico, né, para poder fazer a conservação do disco lá dentro. Eu acredito que o plástico ele ainda é melhor opção do que qualquer outro material para conservar a sua mídia dentro da capa. Uma outra coisa que você vê muito, eu vou pegar o exemplo aqui, só um momento. Aqui, peguei aqui, ó. Esse disco aqui do Iggy Pop, Lush for Life. Ele vem com um papel e o disco vem dentro do papel. E aqui eu tomo uma decisão. Se nós temos na parte interna desse papel o próprio material papel, eu coloco a mídia num plástico, igual eu faço com todos os meus vinis. Nesse caso, esse cara daqui ele já vem com papel interno de fábrica. Então, se você olhar aqui, ó, por dentro já é um plástico. Nesse caso daqui eu não coloco o plástico interno não. Eu mantenho esse daqui mesmo, que eu acho que ele já é o suficiente para poder fazer a conservação do meu disco. Eu tenho alguns exemplos especiais, como esse disco do Jon Bon Jovi. Ele é um disco de capa simples, porém que vem com 2 LPs. E eu acredito que mesmo com plástico, os 2 LPs lá dentro friccionando, eles podem danificar. Então eu tomo como solução colocar um dos discos do lado de fora da capa. Então se você prestar atenção aqui, eu tenho uma capa simples, onde fica uma mídia dentro, tá, com o seu respectivo plástico, e o outro eu coloco do lado de fora. Eu acho que essa é a melhor forma de você conservar um disco com essas características, o que é uma pena. Na minha opinião, todo disco duplo tinha que vir no mínimo com uma capa dupla, mas vai entender, né? Algumas informações importantes a respeito do armazenamento do seu vinil. Ele tem que ser feito em um lugar onde não tenha umidade e que não tenha também excesso de calor, onde o sol bata direto. Esses são os 2 principais motivos naturais que destroem o seu disco. Então, se você armazena eles hoje em algum lugar que tenha sinais de mofo, mude de lugar. Se bate o sol direto, mude imediatamente de lugar, que para mim são os 2 principais motivos de você danificar a sua mídia. É claro que se você tiver condições, você pode armazenar os seus discos até mesmo num ambiente com temperatura controlada. Não é meu caso, mas só de pensar ali na umidade e no calor extremo, já é o suficiente para eu poder deixar os meus discos da forma que eu acho ser mais adequado. Eu vou tocar num assunto a respeito do plástico interno que eu não uso aqui, mas vários amigos meus usam e eu sei que isso é muito eficaz, que são os plásticos com eletrostática. O que acontece? Alguns vinis, quando você está fazendo aqui a manipulação deles, eu costumo manipular o meu pegando nas bordas e no selo para manter eles na horizontal. Mas alguns têm uma fricção que acontece lá dentro do plástico. É como se você cortasse aquele monte de papelzinho, esfregasse a régua no cabelo e os papeizinhos grudassem na régua. Isso pode acontecer com vinil também. E quando você usa esses plásticos especiais, ele evita que isso aconteça. Outra forma de evitar a eletrostática é o que eu uso aqui também, que é o borrachão. É o borrachão que aparece aí na introdução. Ele é muito eficaz. Existe um outro material que é usado, que eu nunca vi na minha frente, que parece que tem esse mesmo efeito de tirar a estática do vinil para poder evitar esse acúmulo de sujeiras, né, de última hora. Mas quando isso acontece, eu passo uma flanelinha. A flanelinha ela serve não só para tirar essa poeira artificial, mas também possíveis marcas de dedo, né, caso acidentalmente eu pegue aqui onde tem os sulgos dos discos. E eu tenho como dica comprar flanelinhas, aquelas de encerar carro, porque elas são muito mais macias e não vai arranhar o seu disco de forma alguma. Tá certo? Felizmente vocês estão escutando esses passarinhos de fundo, mas eu não tenho como mandar eles fecharem o bico. Beleza? Vamos lá. O meu nível de cuidado com a higiene dos discos é equivalente ao nível de sujeira que eles estão. Então, quando eu falo da poeira e das marcas de dedo, eu uso a flanelinha, como eu disse. Mas quando eu percebo que nós temos sujeira, seja sebo ou qualquer coisa agarrada, que possa impedir a agulha de deslizar nos sulcos do vinil, então eu coloco eles debaixo d'água mesmo, eu lavo, literalmente. Eu uso ali um detergente neutro e eu pego uma esponja, eu uso uma esponja azul, que ela é um pouco mais macia do que aquela verde e amarela que todo mundo conhece. E esfrego mesmo, debaixo d'água. Qual que é a quantidade de detergente que usa? Nunca me importei com isso. O que você tem que importar
é que na hora de enxaguar, você tem que remover completamente o sabão que está ali no disco. Isso é que é o mais importante, remover completamente o sabão que está ali no seu disco. A dica que eu dou na hora do enxágue é você deixar cair um fio de água contínuo, porque assim vai deslizar uniformemente pelo disco e você vai conseguir ver algumas imperfeições, que na verdade são aquelas sujeiras que estão impedindo a passagem da agulha no sulco. Você vai ver elas em alto relevo, basta passar o dedo assim bem de leve. Quando você remover, você passa a buchinha ali de novo e enxágua novamente. Quando você perceber que não tem mais nenhuma imperfeição na superfície do disco, então aí basta você garantir que todo o sabão já foi para o ralo e você coloca ele então, no meu caso aqui eu coloco no escorredor de prato e deixo ele secar sozinho. Você pode até ajudar com uma flanelinha ali, né, no início, tirar o excesso de água, mas no final das contas eu sugiro que você deixe o disco secar por completo antes de colocar ele no seu toca-discos. Eu já vi muitas pessoas falarem por aí que o disco, quando ele está úmido e você bota ele para tocar, o vinil até perde alguns barulhos como chiado e estalos, por exemplo. Olha, pensando na lógica, se você mantém o disco úmido e passa ali a agulha ela vai tirando aquela sujeira mais funda que está ali. Mas olha o tanto de prejuízo que você pode ter. Primeiro na agulha, que a agulha é muito cara para poder fazer esse tipo de limpeza. Se você quiser realmente fazer uma limpeza mais profunda do que lavar, existem hoje equipamentos aí, máquinas, né, geringonças no mercado que você compra que faz uma lavagem mais profunda. Pesquisem sobre isso, mas eu não aconselho vocês estarem colocando umidade no seu disco para tocar ele, que isso com certeza vai prejudicar a sua agulha. Existe no mercado um produto que você passa no disco antes de colocar ele para tocar, mas ele não é com a finalidade de tirar sujeira. Ele é um tipo de lubrificante que se coloca para que ajude a agulha a deslizar melhor pelo disco. Eu nunca usei esse tipo de produto, até conheço pessoas que já usaram. Se você já usou, coloca aí nos comentários que eu quero saber a sua experiência sobre isso, se realmente vale a pena ou não. Mas uma coisa eu tenho certeza, o seu toca-disco é um equipamento eletrônico e ele não foi feito para trabalhar com água e nem com nada líquido. Então toma cuidado com o que você vai fazer aí, caso você queira testar algo além desse produto, porque isso pode prejudicar muito aí o seu equipamento, até mesmo dar um curto nele. Eu vou dar uma atenção especial nesse carinha daqui, o feltro, que você encontra em alguns toca-discos. Esse borrachudo é o que você mais vai ver naqueles equipamentos que você tem na sua casa. Mas se você tem um equipamento para usar na noite, né, os DJs usam, eles vão estar encontrando esse feltro. Que a função dele é para quando eles estiverem fazendo a mixagem e colocar a mão em cima do vinil, que o feltro ele fique parado junto com o vinil enquanto o prato fica girando aqui embaixo, para poder não comprometer a integridade física do seu disco e ele desgastar com facilidade. Então tomem cuidado. Se você tiver que escolher entre o feltro e o borrachão, eu sugiro você escolher esse borrachão aqui, ou aquele equivalente, né? Que parece que tem outros no mercado aí que fazem o mesmo efeito que esse daqui de eletrostática. Mas o feltro, caso você não tenha um borrachão e tiver que usar ele, não tente ficar brincando de DJ na sua casa não, porque se você não tiver o equipamento próprio para poder deslizar debaixo do feltro, você vai estragar o seu disco. Outra dica que eu dou é na execução do seu disco. Quando você precisar de procurar uma faixa ali no meio ou trocar de faixas, tente não fazer isso com o seu disco em movimento. Né? Se você já está acostumado com o seu toca-discos, é DJ, ou então aquele disco é para trabalho, né? Existem alguns cuidados que você tem ali para poder manter a conservação do seu disco. Mas você vai escutar ele em casa e você tem carinho com o seu equipamento, principalmente com sua agulha e seu vinil, faça isso. Pare a rotação, coloque na sua faixa e depois bote ele para rodar de novo. É uma coisa simples que pode evitar arranhar o seu disco e você perder ele aí por causa de bobeira. A última dica que eu vou dar em termos de conservação de discos é o transporte. Se você tiver que transportar vários discos de uma vez, nunca empilhe um em cima do outro, porque acaba que o que tiver lá embaixo ele vai sofrer uma pressão muito grande dos discos que estão em cima dele. Se você tiver que fazer o transporte, pegue uma caixa ou uma sacola no qual você consiga armazenar um do lado do outro, como ele está disposto aqui na minha prateleira.
porque assim você não vai exercer nenhuma força extra em cima do seu disco, preservando também a conservação dele durante o transporte. Espero ter contribuído com o seu conhecimento e com a vida útil dos seus discos. E se você gostou, dê um joinha, se inscreva se não for inscrito, acione o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhe com os amigos. Eu fico por aqui e até a próxima.